Eu pensei num texto em 1 Pedro, no capítulo 3. Quando o Rafa falou para mim de trazer uma mensagem, eu perguntei para ele: o que você acha da gente falar sobre apologética? Legal, pode ser um tema interessante para a igreja ter alguma ideia do que é isso, porque é algo que mexe comigo. Por conta das experiências que eu tive ao longo da minha conversão, a experiência que eu tive na faculdade, eu sou formado em História, minha primeira formação é essa, embora eu não tenha exercido, mas eu pude passar por algumas situações e eu descobri a apologética, que foi algo que deu base para que eu pudesse passar durante todo aquele tempo, onde em diversos momentos a minha fé era questionada. Em diversos momentos, perguntas sobre Jesus eram feitas e talvez por eu estar no início da minha conversão eu ainda não tinha muito o que dividir, o que dizer, mas Deus me deu a graça de conhecer a apologética por meio de alguns autores e por meio dos meus pastores. Então a gente vai ler um texto de 1 Pedro no capítulo 3, só que eu acho que antes da gente entrar no texto, a gente tinha que pensar um pouquinho na estrutura do livro, porque o capítulo 3 ele já tem falado sobre uma série de coisas, e uma das coisas que parece que perpassa todo o livro é a perseguição. Parece que é comum na história cristã os cristãos terem que sofrerem. É algo que existe. E aí a gente pensa que talvez nós estamos num país em que não há perseguição à liberdade religiosa. Só que, embora não haja perseguição propriamente dito, como nós vemos no mundo árabe, por exemplo, nos países orientais, asiáticos, nós temos uma perseguição velada. Porque o nosso país ele se caracteriza como laico. Beleza, o Estado não tem uma religião que o norteia, mas ele é laicista. Eu não conheço um feriado evangélico. Se alguém conhecer aqui, me diga, porque até onde eu sei isso não está no nosso calendário. Mas ele é laicista, porque existe um movimento contra a religião. Quando algum crente se posiciona acerca de alguma questão, ele está imbuído das suas características religiosas, ele no mínimo é sublimado, ele não tem o direito de falar. Quando nós falamos contra o aborto, por exemplo, já que Deus é pró-vida, nós não deveríamos admitir. Mas quando a argumentação parte da perspectiva religiosa, o Estado diz que nós não temos o direito de opinar. Quando Pedro começa a sua carta, lá no versículo 1, ele vai falar sobre diversas no capítulo 1, tá? Eu ainda não entrei no capítulo 3, eu só quero dar um apanhado geral do que ele vai fazer. Quando ele começa a sua carta, lá no capítulo 1, no primeiro versículo, ele já está preparando os crentes para falar sobre as perseguições que eles iriam sofrer acerca da sua vida cristã. E no primeiro momento, ele procura falar da perseguição, do sofrimento, mas ele trata isso como um paralelo à felicidade. É estranho, mas isso vai ser comum na carta. Alegrem-se porque vocês sofrem. É algo que sai da boca de Pedro a todo momento. O que Pedro vai fazer em um primeiro momento é se apresentar como um apóstolo, para dar alguma autoridade para a carta. Ele disse: eu, Pedro, apóstolo do Senhor Jesus. Mas ele usa um termino aí que é eleitos. Isso era comum na igreja do primeiro século. A gente não usa isso hoje, pelo menos não numa forma de cumprimento como eles faziam, porque pode causar alguns problemas, por conta das diversidades nas perspectivas teológicas. Mas era comum eles se tratarem dessa maneira. Eles estão se chamando de eleitos, porque isso carrega consigo uma convicção, porque eles eram filhos de Deus, eles eram perdoados, aceitos mediante Jesus Cristo. Quando Pedro fala aos eleitos, ele não está jogando isso à toa, ele está pensando na convicção que o termo carrega. Já que ele vai falar sobre algo que era tão pesado para eles, que é o sofrimento, chamar eles de eleitos, deixar bem claro que eles são filhos de Deus, que eles são perdoados, aceitos mediante Jesus Cristo pelo seu sacrifício. O que ele faz aqui é criar convicção. Convicção porque eles entendem por esse termo quem eles eram diante de Deus. Aí ele dirige a carta para 5 províncias. Essas 5 províncias que ele fala aí, na verdade, estavam debaixo do Império Romano. E depois, no segundo momento, essas províncias vão dar origem à Turquia. Mas são pessoas que estão na dispersão. Eles estão fora da Palestina. Talvez os crentes a quem Pedro está se dirigindo sejam gentios e também judeus. Mas ele está pensando em crentes que não estavam na Palestina, não estavam dentro do ambiente religioso. O conforto da igreja traz alguma segurança. É fácil estarmos no meio de crentes, mas ele está pensando em crentes, em cristãos que não estavam dentro do meio religioso. Porque a Palestina é o cenário em que vai surgir as primeiras igrejas, no ambiente judaico. Mas ele está pensando nesses que estão fora, que estão no ambiente romano e que em algum momento vão sofrer por conta disso.
Aí, para garantir mais convicção, ele faz aquilo que nós podemos chamar de saudação trinitária. No versículo 2, ele fala que Deus os escolheu, mostrando que Deus está no controle da história. Depois ele vai falar que é o Espírito quem os santifica, que tinham comportamentos atribuídos à eleição que o próprio Espírito carregava sobre eles, que era o Espírito Santo quem os estava santificando, dando a eles forças para lidar com as demais situações. E ele diz que isso era mediante o sangue de Jesus Cristo. A ideia sobre a obra e a função de cada um, como nós temos visto, na EBD, está claro para Pedro quando ele divide isso com eles, para que eles soubessem que o Deus Trinitário, o Deus Trino, estava com eles, e que cada elemento da Trindade agia de uma maneira sobre a vida deles, nas situações em que eles tinham que enfrentar. A ideia é que vocês podem estar num terreno hostil, vocês podem ser tratados de forma a hostilidade ser algo comum, mas o que ele quer que eles saibam é que eles são eleitos, eles são santificados por meio dos sacrifícios do sangue de Cristo. Depois de ter falado isso no versículo 1 e 2, a ideia de Pedro agora é tratar com eles sobre algumas questões acerca do ambiente em que eles estavam. Nos versículos de 3 a 12, ele vai falar para eles louvarem a Deus por uma esperança viva. E ele está falando aí nos versículos 8 e 9 sobre conversão. Ele fala que a conversão é uma convicção criada pela fé na cruz de Cristo. É interessante quando a gente olha para a história da igreja, a partir do século II, ou já no século I, no final da década de 70, quando há uma primeira perseguição, tem crentes morrendo. Quando a gente olha para os discípulos e pensa nos evangelhos, nós vemos que 3 deles falharam. Um nega, um duvida e o outro trai. Mas no segundo momento, a gente vê esses mesmos, ou pelo menos 2 deles, tomando uma atitude diferente. Quando Pedro está diante do Sinédrio, ele agora tem convicção a sofrer pelo nome de Cristo. E o próprio Tomé, que às vezes a gente acha que duvidou, ele agora diz, eu quero tocar para ver se é ele, porque se for ele, eu morro por ele. E eles agora vão realmente morrer. A Bíblia não conta para a gente, mas existe uma história por fora da Bíblia, que mostra que cada um morreu de uma forma singular. E a tradição conta que Pedro, por exemplo, ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque não se via na possibilidade de morrer como seu mestre. Mas entende que alguém antes, que por medo o nega por 3 vezes, agora morre pela fé nele. Então quando ele está tratando sobre essas questões, logo no primeiro capítulo, nos versículos 8 e 9, Pedro quer que eles confiem nisso. Se vocês creem em Cristo, então há uma convicção no coração de vocês. Nos versículos 13 em diante, até o capítulo 2, 3, ele exorta eles a serem santos, a purificar a vida e obedecer a Deus. Eles estavam no meio em que ser cristão não era algo do mais fácil possível, porque eles tinham que lidar com um contexto de orgia, eles tinham que lidar com um contexto de mentiras, de roubos, e eles tinham que ser a diferença. É interessante quando a gente pensa, por exemplo, na palavra ateu. A palavra ateu hoje é usada para aquele que rejeita a Deus, mas nesse primeiro momento ela também é usada para os cristãos, porque eles estão no meio, num contexto em que há um panteão, uma série de deuses que regem a cultura greco-romana. Só que eles criam um único Deus. Quando os romanos olhavam para eles, eles pensavam, como é possível isso? Vocês não creem nos deuses, vocês só creem em um Deus. E eles vão chamar eles de ateus. E depois isso vai mudando com a história, e hoje significa aquele que não crê em Deus. Mas por conta da crença em Deus, Pedro os exorta a se santificarem, a se purificarem daquilo que os outros faziam, porque era comum haver os rituais em que eles iam até os templos e se submetiam à orgia para querer chuva, para querer uma série de bênçãos sobre a vida deles. Mas os crentes não faziam isso. Os crentes criam um único Deus, e não naquela série de Deus que os romanos apresentavam. Aí no capítulo 2, ainda dos versículos 4 até o 10, ele fala sobre a pedra viva, que é Jesus e o povo escolhido. Quando ele fala sobre isso, ele quer dizer que eles creem nele, que ele os escolheu, e ele faz um paralelo aí, porque a preocupação de Pedro é o seguinte: eles rejeitam a Cristo, por isso que eles vivem da forma como eles vivem. É interessante pensar em pessoas que vão para o inferno porque elas se perdem. A gente costuma falar para as pessoas que elas vão para o inferno se não pararem com o homossexualismo,
se não se guardarem para o casamento, se não pararem de mentir, uma série de outras questões, mas a gente não consegue, ou na maioria das vezes não apresenta, que o fato delas fazerem isso é porque elas de forma deliberada rejeitam a Cristo. Então elas não vão para o inferno porque são homossexuais, porque mentem ou porque roubam, elas vão para o inferno porque rejeitam a Cristo. Mas isso acontece e elas demonstram isso na forma como elas exercem a vida, pelo homossexualismo, pelo roubo, pela mentira. A rejeição a Cristo faz isso. Mas quando Pedro está pensando em Jesus e ele chama Jesus de a pedra viva, a ideia dele é falar para os crentes: vocês estão edificados sobre uma pedra que é diferente da deles. E aí ele vai dos versículos 11 até o 25 falar sobre os deveres sociais dos crentes. E uma das coisas que ele vai bater firme é o respeito às autoridades. Aí a gente pensa que os crentes estão sendo submetidos à liderança de pessoas que não são tão morais assim. Quando a gente pensa no nosso contexto, até pouco tempo atrás, ou durante 16 anos, ou dá para estender um pouco mais isso, a influência que temos tido sobre a nossa política tem sido do ponto de vista da esquerda. Então uma agenda pró-homossexualismo, pró-drogas tem sido defendida. E ao mesmo tempo a Bíblia diz para a gente que a gente tem que submeter essas autoridades. É claro que não é para aceitar isso de forma passiva, não é essa a ideia. Mas Pedro fala para a gente tomar cuidado na conduta em que nós temos. Existem meios legais para se fazer acontecer as coisas. Talvez a vontade que dê hoje é de realmente entrar no Congresso e atirar para tudo quanto é lado. Mas nós não podemos. A Bíblia diz que não é dessa maneira com que os crentes agem. E nesse contexto, Pedro está falando para eles: continuem firmes na pedra que os edificaram, que é Cristo. E então ele vai falar sobre uma questão no capítulo 3, sobre os deveres conjugais. É interessante a gente pensar nesse contexto que ele está falando, porque ele está falando fora da Palestina. Entre os judeus, o casamento misto não era bem-vindo. Então, provavelmente, os primeiros cristãos não casavam com pessoas de outras crenças. Mas fora do contexto judaico, que ele está falando aqui, esse perímetro onde os romanos tomavam muito mais conta, provavelmente pessoas que se converteram aqui não eram casadas com pessoas que também tinham se convertido, porque eram gentios. Então talvez converteu a mulher, mas não converteu o homem. Talvez converteu o homem, mas não converteu a mulher. E uma das coisas que Pedro fala para a mulher, por exemplo: toma cuidado com a forma como você procede. Talvez a forma como você procede, já que você é a conversa no casamento, talvez você leve o seu marido a Cristo. E Pedro está preocupado com a atitude que eles estão tendo. E depois ele vai falar para o marido também, para que as suas orações sejam respondidas. Então a forma como você trata o outro, que é descrente, mas você sendo crente, se você agir da forma como Deus espera, isso pode levá-lo à conversão. E aí no versículo 8 em diante ele vai falar sobre fazer o bem. E aí a gente vai entrar no texto em que eu quero trabalhar essa noite, que é os versículos de 13 a 17. Ele diz assim: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Versículo 14. Todavia, mesmo que vocês venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração. Sejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. O primeiro ponto em que Pedro vai tratar, no texto em que a gente leu, aí no versículo 13, ele fala: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem. Ele está fazendo uma prevenção em relação ao sofrimento. Em situação normal, ninguém é maltratado por praticar o bem. Se nós pagamos as nossas contas, se nós não discutimos, não brigamos por qualquer questão, se vivemos a nossa vida em sociedade de forma cordial, correta, dificilmente nós seremos afligidos. Mas a questão que está tocando o coração de Pedro é o bem que ele está falando como sendo cristãos. Quando a gente pensa num contexto de trabalho, por exemplo, normalmente a mentira é algo comum. A mentira é algo que existe. Mas nós às vezes somos orientados a agir de forma mentirosa por conta de um supervisor, por conta de um padrão. Eu me lembro de alguém que certa vez trabalhava numa fábrica
ia ter uma visita de inspeção. E era algo do órgão público e tinha que estar tudo bonito, tudo bem preparado, porque a fábrica corria risco de sofrer alguma multa, ou dependendo da situação, tinha que fechar parte dela, porque ela trabalhava com vários setores. E o gerente procurou um dos operadores, que era um dos responsáveis por alguma parte da produção, e falou para ele: quando ela passar por aqui, diga isso, isso, isso. A pessoa, no primeiro momento, ela ficou meio ressabida, porque seria mentira. Ele orientou ele a dizer coisas que não aconteciam ali, coisas que na verdade eram resultado da forma como ele mesmo administrava a empresa, o gerente. Mas a pessoa foi orientada a mentir. A resposta que ele deu para o gerente foi: eu não posso fazer isso. É mentira, péssimo. Evite com que ela venha falar comigo. Isso aconteceu. Graças a Deus a pessoa não foi falar com ele, mas na primeira chance que eles tiveram, eles dispensaram ele. Aí Pedro está dizendo o seguinte para a gente: isso não deveria ser normal, não deveria ser comum, mas infelizmente parece que acontece. Mas quando a gente pensa que isso acontece, nós temos que pensar no contexto em que isso acontece. É um mundo tocado pelo pecado. Se o crente ele realmente está disposto a vencer isso, ele tem que em algum momento talvez lidar com uma situação desse tipo. Talvez isso não seja o mais confortável, talvez isso não seja o melhor, mas infelizmente parece que acontece. E acontece mais do que a gente gostaria. E em dados momentos o crente tem que perguntar para si mesmo: e aí, eu estou aqui para obedecer ao meu supervisor ou obedecer a Cristo? Já que Pedro lá atrás tinha dito para eles: sobre que pedra vocês estão fundamentados? É Cristo? Então sofram por Ele. E ele está dizendo que aqui há alegria. Porque é interessante pensar nos crentes que sofrem por causa do nome de Cristo. É como se fosse um termômetro. É uma forma de entender que realmente ele é crente. Se ele está fazendo o que Deus espera, e ainda assim, no mundo tocado pelo pecado, ele sofre alguma rejeição, isso mostra que ele está agradando a Deus. Pode ser difícil em alguns momentos, como o jovem que espera o casamento para poder tocar em sua esposa, e ele é rechaçado, zoado, tratado como um escárnio no meio dos seus amigos. Isso faz parte. É difícil? Pode ser em alguns momentos, mas o crente olha para frente, ele não olha pensando no momento, porque o momento é questão de tempo para passar, mas a eternidade, ela não acaba. Então Pedro está trabalhando isso no coração deles. Se preparem, vocês vão sofrer por ser quem vocês são, e isso deve trazer a alegria. É o que ele vai falar agora no versículo 14. Ele diz: todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam o que eles temem, não fiquem amedrontados. A ideia de não temam o que eles temem, não pensem como eles pensam. Um descrente provavelmente teria mentido para não perder o emprego. No tempo de Pedro, os cristãos começaram a sofrer por causa da justiça. Os pagãos falavam mal deles, seus bens eram confiscados, eles foram dispersos e perambularam pela terra como peregrinos e forasteiros. Mesmo assim, eles deveriam ficar felizes. Eles se reuniam para cear, como nós ceamos hoje, e o momento era chamado de festa do amor. E eles se tratavam como irmãos. Então o homem chamava a moça de irmã, a irmã chamava o moço de irmão. Quando o termo festa do amor era usado, alinhado à ideia de que um tratava o outro de amor, o pessoal de fora, de irmão, o pessoal de fora achava que eles praticavam um incesto. Eles estavam fazendo algo que era bom. Eles estavam se tratando de forma cordial, respeitosa, mas quem era de fora não conhecia, achava que eles estavam sendo incestuosos. Mas talvez o que esteja se passando pela cabeça de Pedro seja aquilo que Jesus havia dito no capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Talvez a ideia de felicidade por fazer o que é correto, mesmo que isso venha em algum momento trazer alguma tristeza, porque a perspectiva deles deveria estar no futuro, na vida após a morte. Eu penso durante uma época, eu ter lido o relato da crucificação e observado os últimos momentos dos dois ladrões, a forma como os dois responderam, em que um simplesmente zombou da cara de Cristo. Quem é ele? Ele está na mesma situação que a gente. Enquanto o outro disse: a gente merece estar aqui, mas ele não. E esse outro, se voltando para Cristo, pede para que ele lembrasse dele quando ele chegasse no reino. E Jesus diz: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Diante de uma situação, há duas respostas que a gente pode dar. Uma de plena convicção, independente do contexto, porque o contexto era de martírio, era de dor, era de tristeza para os dois,
mas um respondeu da forma como Cristo esperava. E o consolo de Cristo veio como a oportunidade da salvação. Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Agora no versículo 15, ele fala sobre a oportunidade do sofrimento. Ele diz: antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Quando eu procurei o meu pastor e disse para ele: meu desejo é ir para o seminário. E aí, o que a gente faz? Talvez por ser um pouco mais velho, há uma sabedoria muito grande nele, ele me orientou a primeiro procurar uma formação superior. E aí na época eu pensava: mas o que eu posso fazer? O que vai me ajudar? Já que eu tenho a ideia de ter uma formação teológica, o que eu vou fazer para lá na frente não ter que lidar com um cruzamento e escolher entre a minha profissão ou um ministério? E na época, por pesquisar e depois de conversar com algumas pessoas, eu escolhi pelo curso de História. Falei: acho que pode ser legal, e realmente foi ótimo. Tem um intervalo entre o Velho e o Novo Testamento que a Bíblia não está preocupada em falar, que você vai ver se você estudar a história. É a mudança do contexto. A Grécia está caindo e a Roma está chegando, uma mudança de linguagem. E na história eu estudei isso, e foi bom, me ajudou a compreender o contexto. Mas durante 3 anos, eu pude ver o quanto que o cristianismo, na área acadêmica, ele é rechaçado, ele não é respeitado. Eu lembro que em vários momentos, porque a religião ela está presente, ela sempre acompanhou momentos de colonização, momentos de guerra, porque ela foi usada, né? Ela foi usada como uma desculpa para fazer algumas coisas. Eu lembro que sempre que o cristianismo era comentado, havia sempre uma palavra de repúdio, de escárnio por parte dos professores. Em alguns momentos eu me dispunha a falar alguma coisa. Eu levantava o dedinho, com toda a educação eu pedia uma oportunidade. Mas em várias vezes eu lembro dos professores tentando humilhar, eu lembro dos professores tentando diminuir ao máximo possível a fé cristã, das vezes em que eu pude falar algo. Eu lembro de chegar em casa chorando e pedir para Deus: por que isso? Será que o Senhor não viu isso? E aí Deus me deu a oportunidade de conhecer algo que é o que eu quero trabalhar mais essa noite com vocês, que é a apologética. Quando ele disse para a gente: sejam prontos para responder, preparados para responder, a palavrinha original no grego aí é a palavra apologia, que vai dar origem à nossa palavra apologética, que quer dizer defender. Então quem faz uma apologética defende algo. No caso da apologética cristã, defende a fé cristã. E aí nós temos uma questão. Durante a faculdade, e é comum nas áreas de humanas, biológicas, e um pouquinho em exatas, mas muito mais em humanas e biológicas, a contestação de que realmente o que o cristão diz tem valor. Porque se a evolução já é algo convicto, é algo provado, quem é eles para dizerem que Deus criou alguma coisa? Ou se a perspectiva que nós temos, que na verdade questões de certo e errado são nada mais nada menos que conveniências sociais, são acordos entre tribos, não o que a Bíblia diz sobre certo ou errado. Tanto que um cara chamado Nietzsche, ele vai dizer o seguinte: quem é a religião para dizer que o homem não pode mentir? Porque a mentira é algo inerente ao homem. Ele estava certo assim, ele perceber. Realmente, a mentira é algo inerente ao homem, por causa do pecado. Mas ele discorda da ideia de que a Bíblia revela que há pecado. Aí Paulo diz para a gente: eu não saberia o que era pecado se alguém não tivesse me dito. Pessoas descrentes desconsideram a Deus e tratam Deus como se ele não existisse. Eles não duvidam da existência de Deus, mas eles procuram negar que Deus existe, porque não há provas de que ele não exista. Não existem essas provas, mas eles procuram a todo fôlego provar que Deus não existe, ou pelo menos negar a sua existência com todas as forças. Aí eles pegam questões como a evolução e dizem que o que a Bíblia diz em Gênesis está errado, porque o texto bíblico não está preocupado em dar detalhes sobre a ciência, mas graças a Deus por pessoas que se preocuparam com isso e têm desenvolvido um trabalho em que eles apresentam pressupostos científicos para provar o porquê Deus existe. Um cara chamado Darwin, acho que a maioria já deve ter ouvido falar sobre ele, que é o precursor da teoria da evolução. Embora antes dele isso já fosse falado, ele era inteligente. Não dá para chamar Darwin de burro, porque até então o que ele fez foi criar um conceito ou perspectivas a partir daquilo que ele podia observar. Então quando ele diz que uma evolução é algo pertinente à existência dos seres biológicos,
Ele simplesmente está trabalhando com aquilo que ele pode ver. Mas graças a Deus que na Segunda Guerra nós desenvolvemos um microscópio eletrônico e a estrutura celular pode ser estudada, o que ele não tinha até então. E graças a Deus por cientistas cristãos que mostram que através da estrutura celular, os códigos de RNA, DNA, provam que o que pode ter acontecido é um casal, no início da história, ter dado continuidade, o resultado para que a humanidade existisse. E graças a Deus porque tem pessoas falando sobre isso hoje. Porque Darwin, eu não sei quantos sabem, ele estava indo para ser pastor. A ideia dele era ser pastor, mas ele perdeu uma filha, então ele começa a negar a fé. E quando ele trabalha sobre essas perspectivas, aquilo deu base para o sentimento dele de negar a Deus, de rejeitar a Deus. Não de dizer que Deus não existia, mas ele encontrou em algo que ele pudesse usar de base para rejeitar a Deus. E por incrível que pareça, no primeiro momento, quem desenvolve, quem propaga isso é a igreja. Isso era muito comum, era muito falado entre os círculos evangélicos. Mas quando Pedro está falando isso para a gente, e ele está orientando esses cristãos, ele está dizendo o seguinte: vocês vão ser questionados. Tudo bem que aqui ainda não existiam essas ideias sendo trabalhadas, mas a palavra aqui que vai dar origem para essa disciplina, na teologia, ela vai tomar muita força no século II, até meados do século IV, aí a igreja ela é oficializada pelo Império Romano. Então agora os cristãos não estão sendo tão perseguidos assim, embora eles sejam católicos. No século XVI, com a reforma protestante, vai acontecer algo diferente. Outras pessoas vão ter vozes, e talvez o iluminismo, o racionalismo, que atribui ao homem a perspectiva de mundo, porque agora eu não olho mais para Deus, mas eu olho para quem o mundo é, e a interação dele com o mundo, o homem e a interação dele com o mundo, eu não preciso de Deus. Então existem crenças que estão surgindo, argumentos que estão sendo falados para provar, ou para pelo menos desmerecer a ideia de Deus. Mas graças a Deus, porque agora vão surgir homens que vão estar escrevendo, combatendo essas coisas que estão sendo ditas. Então quando Pedro fala para a gente fazer uma apologética, esses cristãos que tiveram que lidar com essas circunstâncias, com essas situações, se preocuparam com isso. Ele estudou biologia para defender a evolução, ele vai estudar biologia para defender Deus. Não que nós possamos comprar a briga no lugar de Deus, não é isso. Mas Pedro orienta os crentes a estarem preparados. Uma vez que a nossa fé vai ser questionada, se a gente simplesmente dizer, porque sim, a gente vai ouvir o porque sim não é a resposta. E quando eu penso nisso, eu entendo que existem pelo menos 3 razões do porquê a gente deveria gastar algum tempo pensando em apologética. E a primeira delas é para influenciar a cultura. Nós não podemos ignorar o que acontece na cultura que nos rodeia. Se a pessoa estivéssemos em um lugar como a Índia, por exemplo, que existe uma série de religiões, Jesus na verdade é só mais um. Como eu estaria preparado para argumentar com tudo aquilo que existe? Como eu diria que na verdade Deus não é tudo e tudo não é Deus, porque isso é panteísmo e é algo comum, ou que a vaca não é um Deus? Que bases eu tenho para dizer que está errado? Existem convicções, existem bases bíblicas e até bases argumentativas, racionais para dizer que eles estão errados. Mas o crente tem que se dar ao luxo, ou pelo menos ao trabalho, de gastar algum tempo com isso, conhecendo essas religiões. Mas é interessante que parece que na maioria das vezes os crentes não leem nem a Bíblia. Vão ler um livro de doutrina religiosa de outra perspectiva. Eu conheço crentes que estão na igreja a vida inteira, 20 anos pelo menos, e nunca leram a Bíblia inteira uma única vez. Que convicção há? É claro que existe alguma certeza assim por meio da conversão, mas e quando for questionado? E quando Krishna for ser chamado na conversa, por que ele está errado? Por que não Brahma ao invés de Cristo? A cultura em que nós estamos, ela influencia demais a perspectiva que nós temos. Até pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, se você falasse sobre Deus, as pessoas sabiam sobre quem ele era. Hoje você tem que explicar tudo, até chegar em quem é Deus. Porque infelizmente as bases protestantes de um país como aquele estão sendo perdidas. Então o crente ele tem que dialogar com a cultura, ele tem que entender o contexto em que ele está para falar sobre algumas questões e mostrar para essas pessoas onde elas estão errando e se afastando de Deus. A cultura é algo que influencia, que toma muita força, e se o crente não está preparado para lidar com ela, não pensa no seu âmbito, nas suas mais diferentes diretrizes, e ele não sabe dialogar, ele talvez vai dar uma resposta do porquê sim, mas eles precisam mais que isso. Um segundo ponto é que o Evangelho nunca é ouvido em isolamento.
ele sempre é ouvido em contraste com o pano de fundo da cultura na qual nós nascemos e fomos criados. Felizmente, entre aspas, nós fomos colonizados por católicos. Mas e se nós tivéssemos sido colonizados por muçulmanos? Como seria isso? Como seria? Porque nos países muçulmanos em que os crentes tentam divulgar o Evangelho, na maioria das vezes eles são rechaçados, eles são mortos, eles são perseguidos. Mas o crente tem que estar preparado para essa questão. Eu sei que é difícil, em alguns momentos isso é muito chato. Você lê o Alcorão, é uma das coisas mais chatas do mundo. Ele não tem base, ele entra em atrito com ele mesmo, mas é o livro da religião deles. E parece que os islâmicos são cada vez mais fortes. Eles já estão no Brasil, eles têm tomado boa parte do Brasil. A Europa, outrora cristã, lida com uma situação muito engraçada. O continente em que a reforma protestante surgiu, hoje é um número crescente de ateus. Existem pastores seculares na Europa. Eu vou falar sobre isso. É o cara que estudou teologia, mas ele não tem convicção daquilo, mas ele estudou como uma disciplina comum. E quando ele vai trabalhar numa igreja, ele prega acerca daquilo que ele estudou, mas sem convicção. Aí quando ele olha para o mar abrindo no Velho Testamento, ele acredita que é um mito e prega como um mito. Olha o que está acontecendo na Europa, pastores que não creem naquilo que eles estão dizendo. Isso vai criar convicção nas igrejas que eles estão pastoreando? Não, vai acontecer o que está acontecendo, o número de ateus crescendo. Aí um cara como Richard Dawkins, ateu, que não está preocupado com a religião, por incrível que pareça, disse algo coerente. Ele diz: eu tenho tristeza em pensar na Europa se tornando um lugar pós-cristão. Porque a Europa, outrora, tinha alguns valores. É melhor ainda que haja o cristianismo do que qualquer outra religião. Mas na Europa, quem tem tomado conta são os islâmicos. Parece que isso está cada vez mais frequente. Um país que produziu tantos apologistas, produziu tantos teólogos como Calvino, Lutero, Zwingli, um continente que produziu tantos teólogos com tanta base, está se perdendo. Porque parece que para os cristãos o que menos importa é estudar. São 10 anos de conversão. Eu não tive muito contato com outras igrejas. Simples e unicamente eu pertenci à igreja que eu me converti em Bebedouro. Mas é interessante pensar na frequência de pessoas na EBD e nos cultos de oração do meio de semana. É muito pequeno. Aí eles aparecem no domingo à noite, num dia de ceia, como se fosse o dia da revelação, da cura, da bênção, e esquecem das bases. No passado, quando se formavam pastores, ele frequentava os cultos assiduamente. O pastor, que era o líder da igreja, ia dando livros para ele, ia levando ele quando o pastor ia orientar, ia fazer alguma visita, e depois ia dando a oportunidade dele para pregar. Ele era formado no âmbito da igreja, mas os crentes parecem não dar valor para isso hoje em dia. E aí a gente vê porque o número de suicídios entre os crentes tem aumentado, porque o número de divórcios entre os crentes tem aumentado, porque as bases estão sendo negligenciadas. Um segundo ponto em que eu acho porque os crentes deveriam estudar apologética é para fortalecer os que creem. Saber em que e por que você crê lhe dá mais confiança na hora de compartilhar sua fé. Como um crente, não é uma via de regra, mas como um crente pode dividir sobre Deus com um biólogo, sendo que ele não entende o mínimo possível de uma perspectiva biológica celular da criação? Pode parecer algo confuso, algo grandioso, portentoso, mas tem literaturas escritas para crente comum, para quem não é formado na área. Mas a gente tem que procurar. Graças a Deus por essa igreja e pelo pastor Rafael, que se preocupa com isso, e que tem literatura à disposição dessa igreja. Mas na maioria das vezes parece que não. Aí, quando o crente chega na faculdade e tem que lidar com questões que eles não sabem responder, eles sofrem. Uma história real. Uma menina que vivia numa igreja do interior, numa casinha, uma igrejinha, um pastor simples, sem muita formação, foi estudar na capital, foi estudar biologia. E lá ouvindo sobre evolução, e ela não sabia debater, e quando ela tentava falar que Deus criou, ela não tinha argumentos. Em dado momento, ela perdida, confusa, não sabia como lidar com tudo aquilo, ela se retira para debaixo de uma árvore, escreve uma carta pedindo perdão aos pais e toma um veneno para cometer suicídio, porque ela não sabia lidar com aquilo, porque ela não tinha sido preparada pela igreja a qual ela existiu, a qual ela viveu durante alguns anos.
é obrigação da igreja dar convicção para esses que estão indo para a faculdade. E existem meios, por meio da leitura de livros, ou então, por exemplo, o seminário que eu estou estudando, ele tem preocupação de preparar o indivíduo para a vida acadêmica, ou como Palavra da Vida, que tem um curso fantástico que é o CLT, que durante um ano o jovem fica por lá se preparando, ouvindo sobre essas questões que ele vai ter que enfrentar na faculdade, para chegar lá, pelo menos, saber lidar com as confusões que vão estar sobre a cabeça dele. Uma segunda questão é que a apologética poderá ajudá-lo a manter sua fé em tempos de dúvidas e tribulações. Eu fiz uma pesquisinha rápida, só para ver como está a nossa situação, e uma pesquisa feita nos Estados Unidos, isso em 2006, tá? Ela diz que cerca de 58% dos cristãos questionam a sua fé após estudos universitários. 6 em cada 10 não vão voltar para a igreja. 6 em cada 10 daqueles que vão para a faculdade não vão voltar para a igreja. Porque eles vão ouvir argumentos mais sólidos, eles vão ouvir um discurso mais bonito e vão entender que aquilo que eles criam até no momento nada mais era do que fábula. 16% continuam atuando na igreja. Daqueles que vão para a faculdade, só 16% continuam atuando na igreja. Aí nós temos uma questão. Eu tenho dúvidas em acreditar que um crente realmente desvie na faculdade. Eu acredito que ele pode voltar de lá com dúvidas. Isso sim, uma série de dúvidas, sem entender uma série de questões. Porque na maioria das vezes as igrejas não estão preparadas para isso. Elas não sabem o que é marxismo cultural, não sabem o que é evolução, não sabem o que é direita e esquerda. Aqui nós temos um pastor preparado, mas muitas igrejas não têm isso. A maioria das igrejas, os pastores não têm nem formação superior. E não é uma crítica, mas é uma realidade. Querendo ou não, a maioria dos crentes no Brasil hoje são de origem pentecostais. E a igreja pentecostal, ela se organiza de uma forma que muitas vezes não há fundamentação. Ela abre em qualquer esquina e ela vai existindo. Imagina essa galera indo para a faculdade sem nenhuma orientação. Eles vão desistir da fé, ou pelo menos vão voltar com dúvida a ponto de não querer mais participar dos cultos, de estarem na igreja. E o terceiro ponto é que a apologética fará de você uma pessoa mais profunda e interessante. É bom poder conversar com alguém que sabe algo sobre alguma coisa. Eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de conversar com alguém que não sabia nada do que você estava falando. A conversa não flui, a conversa não acontece, não tem graça. Mas quando você tem base, quando no mínimo você oferece uma argumentação, alguma coisa de volta para essa pessoa, ela encontra em você pelo menos alguém em quem ela possa encontrar um consolo, em quem ela possa encontrar alguma direção. A igreja precisa se preparar para enviar os jovens para a faculdade. A igreja precisa estar preparada para responder às dúvidas dos jovens das faculdades. E as igrejas precisam fazer isso no seu âmbito comum, nos seus cultos ou talvez nas suas EPDs, por exemplo. Eu gosto muito de um autor chamado William Lane Craig. Eu brinco que foi esse cara que salvou a minha fé enquanto eu estava na faculdade. Mas ele conta algo que eu acho muito interessante. Como ele trabalha com apologética, e ele trabalha sobre diversas áreas, ética, naturalismo, cientificismo, ele fala de tudo que ele pode, porque ele gasta muito mais tempo dele estudando do que com qualquer outra coisa. Uma vez que ele não é pastor, ele tem essa liberdade de poder gastar mais tempo com outras coisas, ele não tem que atender uma igreja, então ele atende várias igrejas. Ele conta que em diversos momentos, em algumas igrejas em que ele foi dar algum suporte, foi comum ele ouvir: se o senhor tivesse vindo talvez 6 meses antes, o meu filho não teria se desviado. Mas ele é alguém que de forma comum se preocupou com isso. Ele não é alguém, ele não conta nada disso que Deus falou para ele: você tem que ter todo o conhecimento do mundo. Pelo contrário, ele entendeu a realidade para onde a cultura dele estava caminhando, por uma situação secular, sem a presença de Deus, duvidando da existência de Deus, negando Deus, ele é americano. Ele se preocupou com isso. Eu tenho que me preparar para assistir outros crentes. Porque a igreja precisa de pessoas assim. Pessoas que gastem tempo lendo livros. Pessoas que gastem tempo tentando ajudar alguém que tem alguma dúvida. É claro que o pastor deve estar preparado. Mas quando Pedro está escrevendo, ele está pensando nos cristãos de modo geral. Ele não está pensando no líder daquela comunidade. Ele está pensando em todo mundo. Que todo mundo deveria estar preparado a responder acerca da fé. E a instrução só vem por meio do culto diligente, da frequência, de estar na igreja. Uma das questões que o pastor Rafael tem conversado
conversado comigo, eu tenho achado muito legal, é que ele é preocupado com isso. Ele pretende colocar isso na grade da igreja. Ele está certinho, é isso. Poucas igrejas oferecem isso hoje em dia. É interessante quando a gente pensa na igreja fazendo isso. A maioria das igrejas não querem investir em uma pessoa indo para a faculdade. Elas pensam em investir se ele for para ser pastor, se ele for para ser missionário. Mas se ele quiser ser influente no meio acadêmico, parece que não há suporte. Então é como se o crente tivesse à disposição dele mesmo. Mas quando o crente se preocupa, quando ele mostra alguma disposição, eu acredito que Deus providencia. Não tenho dúvidas disso. Depois de falar sobre isso, depois de falar sobre as respostas que nós devemos dar diante das argumentações, de estarmos preparados para isso, olha o que ele vai dizer para a gente no versículo 16. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. A apologética cristã jamais pode ser feita num ambiente de soberba e arrogância. O conhecimento, ele pode dar ao indivíduo alguma característica de poder. Ele pode se achar superior aos outros. Mas se nós pensarmos naquela máxima de que eu só sei que nada sei, quanto mais a gente estuda, mais há por estudar. Então, por mais conhecimento que há, ainda não é o suficiente. Isso deveria trazer alguma humildade para o nosso coração. Mas é interessante quando você se dispõe a fazer. Na faculdade, por eu ter me formado em História, eles dizem que eu sou um professor, embora eu nunca tenha dado aula, tá? Não sei se isso está nos meus planos, mas por enquanto ainda não. Eu lembro que teve um dia em que na aula de pedagogia, eles pediram para que cada um preparasse uma aula. Eu fui conversar com a professora, todo feliz da vida. Eu posso falar da ressurreição de Jesus enquanto fato histórico? Não, pode fazer isso. No primeiro momento ela deixou. Depois, quando eu dei a aula, ela disse que não tinha entendido bem. Se ela tivesse entendido, ela tinha me cortado. Mas ela deixou. Então eu preparei a aula e falei com uma sala que parece que nunca tinha ouvido nada do Evangelho. Porque quando eu conversava com eles, a maioria nunca tinha pisado numa igreja, nem tinha pretensões de pisar numa igreja, por conta das coisas que eles ouviam. E eu lembro de poder ter falado com eles sobre a ressurreição de Jesus enquanto fato histórico. Usei um livro fantástico, Joshua McDowell, Evidências que Exigem um Veredito. Eu lembro que a partir daquele momento eu descobri vários crentes na faculdade que eu não sabia que eram crentes. Essa galera que está lá, eles não têm base. Eles não têm ninguém que possa olhar por eles. Talvez por isso que eles se submetam. Eu lembro que diversos dos meus amigos que assumiram a posição de esquerda saíram dali com um mestrado engatilhado. Porque os professores estavam abusando da consciência deles. Usaram eles para fazer pesquisa para eles, engatilharam eles para o mestrado, mas fizeram com que eles se submetessem à perspectiva marxista. E hoje eu vejo pessoas que se confessaram cristãs na faculdade, postando coisas no Facebook que não são de cunho cristão. Pró-LGBT, a favor da regulamentação do casamento homossexual, da descriminalização das drogas. Essas pessoas talvez não tiveram base, e quando chegam, ouvem aquele discurso bonito, eles se perdem. Mas Pedro está dizendo para a gente que a gente tem que se preparar para assistir essas pessoas que tenham alguma dificuldade. Infelizmente, parece que nem a todo mundo é dada a oportunidade de fazer um curso superior, mas a muitos é dado. E a esses, Pedro está falando que se você teve essa oportunidade, não haja com soberba. Não haja achando que você está acima da maioria porque tem um doutorado, um mestrado. Mas use isso a favor do Senhor. Use isso de forma a assistir os seus irmãos que não têm a mesma oportunidade. Porque eles vão ser questionados. E não só na formação superior. Eu lembro depois de ter vindo de Bebedouro para cá, 2 adolescentes da minha igreja me ligaram chorando. Uma porque tinha que fazer um trabalho a favor da evolução e outra porque tinha que defender o marxismo. E elas não sabiam como lidar com essa situação. Isso no ensino médio. Eles têm que lidar com isso lá. A gente vive uma agenda que Deus não é bem visto, que Deus não é bem quisto. Os crentes têm que estar preparados para isso. Os seus filhos na faculdade, na escola, mas eles têm que estar preparados de forma a demonstrar alguma humildade. Aqueles a quem é dada a oportunidade de estudar, tem que ser tirado muito proveito disso mesmo, mas sempre com um espírito humilde. E para fechar o versículo 17, ele diz: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Nem sempre
Deus nos livra do sofrimento e da injustiça humana. Porém, quando nos permite passar por essas circunstâncias, é porque tem um propósito elevado: amadurecer-nos e promover sua própria glória. Eu fiz o primeiro TCC querendo tirar das costas do cristianismo a responsabilidade pelos acontecimentos na história, porque a religião está na colonização, a religião está na guerra, e pessoas usaram a religião como muleta, como desculpa para fazer o que fizeram. No meu primeiro TCC eu falei sobre isso. Eu quis tirar das costas do cristianismo o que aconteceu na história. E eu não sei quantos já passaram por isso. Foi muito interessante. Eles me deixaram fazer toda a apresentação diante da banca, toda a apresentação, e depois eles fizeram uma argumentação deles. Eles disseram que estava bem escrito, que estava bem argumentado, bem fundamentado, mas a desculpa era para minha rejeição. Na universidade não se fala sobre religião. Mas o interessante é que os alunos dos anos posteriores estavam ali para ver a apresentação do meu TCC. Vários alunos, porque eles queriam passar por isso, eles queriam ver como era. Era uma sala cheia. E aí eles disseram isso. Normalmente deveria haver aquilo que eles chamam de tréplica. Eu deveria ter a permissão para responder ao que eles me disseram. Eles mandaram todo mundo sair e me chamaram à parte. E falaram para mim: por ser você como você é, tal, porque em nenhum momento eu briguei, nunca arrumei nenhuma discussão na faculdade, embora às vezes argumentasse contra. Eles falaram para mim: por ser você como você é, a gente dá a oportunidade de fazer um novo TCC em um mês e ser aprovado. Tranquilo. O problema é que, na verdade, eles deveriam ter falado isso diante dos outros alunos. E não foi o que houve. Eles me falaram isso à parte, não chamaram os outros alunos para ver qual seria a resolução de tudo, simples e unicamente para me deixar como exemplo para os outros, que na universidade não se fala sobre religião, para que os alunos dos anos posteriores não fizessem o mesmo. Mas eles ainda me deixaram ser aprovado nessa circunstância, que eu deveria fazer um TCC à parte e entregar para eles sem ter que haver uma outra banca ou qualquer coisa do tipo. Mas foi bom ter passado por isso. Foi bom durante a faculdade, durante um tempo, chorar nos pés da minha cama pedindo para Deus me ajudar a entender aquilo. Foi bom ter conhecido autores que trabalham com apologética. E às vezes, Deus não vai nos livrar disso. Talvez eu poderia ter perdido o diploma depois de alguns anos na faculdade, mas pela graça de Deus não. Mas ainda assim, Ele me deixou passar por toda aquela situação que foi de escárnio, de humilhação, porque eles queriam, que os outros alunos não fizessem o mesmo. Mas eu penso que de alguma forma Deus usou aquilo, porque querendo ou não, os professores que me reprovaram, eles ouviram o Evangelho. De alguma forma eles tiveram que ler sobre o Evangelho. De alguma forma eles tiveram contato com aquilo. E se a ideia é que Deus seja glorificado, talvez a gente mesmo não vá ser glorificado em nenhum momento. O que eu quero tirar disso tudo? Nem sempre é fácil lidar com as circunstâncias que a gente tem que lidar. A gente está inserido numa cultura em que Deus não é considerado. As novelas mostram isso. Os filmes mostram isso. Mas nós somos cristãos. A nossa crença não está simples unicamente naquilo que a gente pode tocar, naquilo que a gente pode ver. A gente entende que existe algo além disso. Embora em alguns momentos a gente não possa responder, não saiba como lidar com todas as circunstâncias, Pedro nos encoraja a nos prepararmos mais. Porque a ideia de Pedro é que isso vai acontecer. Talvez a situação só fique pior. Lembra de Jesus dizendo que, portanto, quando o Filho do Homem vier, haverá ele fé na terra? Talvez não seja um prenúncio de que a ideia ateísta talvez tomaria cada vez mais proporção, ficaria cada vez maior, de que talvez a fé seria cada vez menos considerada. Olha o que está acontecendo com a Europa, olha os Estados Unidos, mas nós ainda somos crentes, porque a Bíblia fala de um remanescente, ela fala daqueles que sobram, daqueles que ainda creem, e são sobre esses que Pedro está dizendo. Vocês estão num contexto de rejeição, vocês estão num contexto que não é de vocês, porque vocês não pertencem a isso, a pátria de vocês é celestial, não é esse mundo, mas se preparem para dialogar com este mundo, porque por meio desse diálogo, Deus é glorificado. Se Deus deu a você a capacidade de pensar, de raciocinar, de usar isso, uma forma de leitura, de estudo, use isso para a glória de Deus. Deixe com que Deus seja glorificado e que o resultado disso fique nas mãos dele. Porque talvez uma das notícias ruins sobre a apologética é que ela não é evangelística, mas ela prepara o terreno. Ela pode dar ao indivíduo que tem alguma dúvida acerca da crença cristã base, pelo menos para procurar.
para começar a ter alguma dúvida ou algum conceito sobre quem é Jesus verdadeiramente falando. Amém? Eu queria orar com vocês. Feche os olhos. Deus, muito obrigado pela carta de Pedro, muito obrigado porque ele nos incentiva a dar respostas às questões que nós temos que enfrentar no dia a dia. Primeiro, ele nos diz para agirmos um bom testemunho. Ele nos diz que a forma como a gente demonstra a fé é uma forma de apologética, porque defende quem o Senhor é. E uma vez que somos crentes, devemos agir como tal. Nós te pedimos para que o Senhor nos ajude nisso, a vivermos uma vida que realmente prova o Senhor, independente do contexto, trabalho, universitário, mas que o Senhor seja glorificado. Agora, Deus, nós te pedimos também em específico por essas questões acerca das dúvidas. Quando nós somos questionados do porquê cremos ou como cremos, nós te pedimos para que o Senhor nos ajude a ter base para isso. Então nos desperta no interesse e na vontade de estudarmos mais sobre assuntos que são tão comuns lá fora e que às vezes na igreja não é discutido. Nós te pedimos para que o Senhor nos ajude a nos prepararmos para dialogar com um mundo que não crê no Senhor, mas que o Senhor seja glorificado por meio dessas coisas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.